Ainda o sol não tinha despontado por completo sobre os telhados da Cova da Moura, e já o cheiro a café se misturava ao odor úmido do alcatrão e à promessa distante do Tejo. Luzia Pereira, 28 anos de vida contida em gestos económicos, abriu os olhos antes do despertador. O bairro, um emaranhado de prédios inacabados e sonhos adiados, acordava com ela, numa sinfonia de discussões matinais, galos teimosos e o choro intermitente de um bebê no andar de baixo. Deixou o pequeno apartamento, um T1, onde cada objeto parecia pedir licença para existir, e desceu as escadas gastas, o corrimão frio sob os dedos. Lá fora, a Cova da Moura pulsava, uma Lisboa diferente da dos postais, mais crua, mais real, mas com uma beleza teimosa que lhe aquecia a alma. Um sorriso breve para Dona Lourdes da mercearia, um aceno ao Sr. Joaquim que varria a soleira da porta. Comunidade. Era isso que a impedia de se sentir completamente à deriva. O autocarro, sempre atrasado, levou-a através da cidade adormecida que se espreguiçava, transformando-se à medida que se aproximava do centro. O casario modesto dava lugar a edifícios imponentes. As ruas estreitas alargavam-se em avenidas arborizadas. E ali estava ele, o Ellis Palace, um templo de vidro e aço dedicado ao consumo de luxo, onde Luzia passava os seus dias a polir o brilho alheio. O contraste entre o seu bairro e este mundo era um murro no estômago diário. Vestiu o uniforme cinzento anônimo, uma segunda pele que a tornava invisível para a maioria, um fantasma que pairava entre manequins de alta costura e montras reluzentes. O cheiro a lixívia e a produtos de limpeza substituía o aroma a café e a terra do seu bairro. Luzia começou a sua rotina, o esfregão deslizando pelo mármore polido, o pó desaparecendo das prateleiras de vidro. Os seus movimentos eram precisos, eficientes, mas a sua mente vagueava. Nos reflexos das montras, via os seus desenhos, esboços de rostos expressivos, de paisagens sonhadas, o seu talento artístico cuidadosamente guardado em cadernos velhos, escondidos debaixo da cama. Sonhava ser designer gráfica, mas a vida, essa Téssila implacável, tinha-lhe traçado outros caminhos. Ricardo Vasconcelos, o gerente-geral do Ellis Palace, materializou-se no corredor como uma aparição elegante e fria. Alto, fato impecável de um cinzento que rivalizava com o uniforme de Luzia em ausência de cor, mas que nele gritava poder. Cabelo loiro, meticulosamente penteado para trás, olhos azuis como lascas de gelo. Passou por Luzia sem a ver, ou melhor, vendo-a como parte da mobília, uma peça funcional que garantia a ordem. Luzia sentiu o arrefecimento habitual na sua passagem, a forma como ele parecia sugar o oxigênio do espaço. Ele parou mais à frente, a voz cortante a repreender um jovem funcionário de uma das lojas por um vinco minúsculo na camisa. Exijo perfeição neste estabelecimento, percebeu? Perfeição. As sílabas caíam como pedras. Luzia estremeceu por dentro. Conhecia aquela arrogância, aquela necessidade de diminuir os outros para se sentir grande. Durante a sua pausa para o almoço, partilhada com Sofia Antunes na pequena copa dos funcionários, o único espaço no Ellis Palace que não cheirava a dinheiro, Luzia desabafou um pouco da sua frustração. Sofia, branca, cabelo ruivo e um sorriso fácil, trabalhava numa das perfumarias e era o seu único ponto de apoio naquele universo de aparências. Ele hoje está pior que o costume, disse Sofia, trincando uma maçã. Parece que acordou com os pés de fora. Ele vive com os pés de fora, Sofia, respondeu Luzia, remexendo a comida na marmita. Este sítio, às vezes sinto que estou a limpar o brilho para eles poderem cuspir melhor no chão que eu acabei de lavar. Sofia pousou a maçã. Não digas isso, Lu. Tu és boa no que fazes. E tens tanto talento. Aqueles teus desenhos são incríveis. Luzia sorriu, um brilho fugaz nos olhos castanhos. Talento não paga contas, pois não? Lembrou-se do episódio na adolescência, a humilhação de ser acusada de roubo numa loja de roupa só por ser negra e estar a olhar para as peças com mais atenção do que a funcionária achava normal. A cicatriz ainda latejava. Sabes, às vezes gostava de ser invisível, a sério, não só para os clientes ricos. A tarde arrastava-se, monótona. Luzia estava a limpar a área de exposição de uma joalharia de renome internacional, Aurum Splendor, cujas peças custavam mais do que ela ganharia em 10 vidas. O brilho dos diamantes ofuscava, mas não a impressionava. Eram apenas pedras, frias e distantes, como as pessoas que as compravam. Ricardo Vasconcelos apareceu de repente, o seu olhar frio a inspecionar cada detalhe. Luzia sentiu a tensão no ar. Ele aproximou-se, o seu perfume caro a invadir o espaço dela. "Mais cuidado aí, mulher", disse ele, a voz baixa, mas carregada de desprezo.
Isto não é a Feira da Ladra, um toque em falso e está na rua. Luzia engoliu em seco, o coração a bater mais depressa. Sim, Sr. Vasconcelos. Continuou a limpar, os seus movimentos agora mais tensos, menos fluidos. Foi então que aconteceu. Um cliente endinheirado, telemóvel colado à orelha, gesticulava animadamente enquanto falava. Distraído, esbarrou com força em Luzia. Ela desequilibrou-se. O balde da água suja oscilou perigosamente. Por um triz, não caiu sobre um expositor de veludo onde repousavam anéis de diamantes. Mas o pequeno empurrão foi suficiente. Uma das suas mãos, ao tentar agarrar-se para não cair, tocou levemente num pequeno pedestal de acrílico, onde estava um delicado colar de safiras. O pedestal tombou, o colar deslizou e caiu no chão alcatifado. Silêncio. O cliente murmurou um desculpe apressado e continuou a sua chamada, afastando-se. Mas Ricardo Vasconcelos tinha visto. Ou melhor, tinha visto o que queria ver. Os seus olhos azuis faiscaram. Mas o que é isto? Incompetente, desastrada. A sua voz ecoou pela secção da joalharia, atraindo olhares curiosos. Está a tentar roubar, é isso? Ou é simplesmente demasiado estúpida para fazer um trabalho tão simples como limpar sem destruir tudo à sua volta? Luzia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O colar estava intacto no chão. Ela apanhou-o, as mãos a tremer. Não, Sr. Vasconcelos, Foi um acidente. O senhor empurrou-me. Eu empurrei-a? Ricardo riu, uma gargalhada fria e cruel. Está a acusar-me agora? Além de incompetente, é mentirosa. Seguranças. Dois homens de fato escuro, idênticos na sua falta de expressão, materializaram-se. Levem esta mulher daqui e verifiquem se não falta nada. Com gente desta laia nunca se sabe. Luzia foi agarrada pelos braços, a humilhação a queimar-lhe o rosto como ácido. Eu não fiz nada. Juro, foi um acidente. Mas a sua voz perdia-se no meio do burburinho crescente. Enquanto era arrastada para o gabinete de segurança, viu o sorriso triunfante nos lábios de Ricardo Vasconcelos. Ele tinha conseguido. Tinha encontrado uma desculpa para a esmagar. E a cor da sua pele, ela sabia, tinha sido o catalisador perfeito para a sua fúria desproporcionada. O gabinete de segurança era uma sala pequena e fria, iluminada por uma luz fluorescente que tornava tudo mais pálido, mais desolador. Luzia sentou-se numa cadeira de plástico desconfortável, as mãos ainda a tremer, o eco das palavras de Ricardo a ressoar-lhe nos ouvidos. O chefe da segurança, um homem corpulento com um bigode farto e um olhar entediado, fez-lhe perguntas de forma mecânica, já convencido da sua culpa. Então queria levar uma lembrancinha para casa, não era? Eu já disse que foi um acidente, repetiu Luzia, a voz embargada. O colar não se estragou sequer. Está aqui. Mostrou a delicada peça que tinha guardado cuidadosamente no bolso do uniforme. O chefe da segurança pegou no colar com desdém, examinou-o superficialmente. O Sr. Vasconcelos diz que a viu a tentar escondê-lo e que a sua negligência quase causava um prejuízo de milhares de euros. Isso é mentira. Ele está a mentir. Mas quem acreditaria nela? Uma empregada de limpeza negra contra a palavra do todo-poderoso gerente-geral. A equação era simples. O resultado, previsível. Foi suspensa preventivamente, informada de que seria contactada após uma investigação interna. Investigação. Que piada. Sabia que a sua sentença já estava lavrada. Saiu do Alex Palace pela porta dos fundos, a mesma por onde entrava todos os dias, mas desta vez sentia-se diferente. Suja. Como se a fuligem da acusação se tivesse agarrado à sua pele. O caminho de autocarro para casa pareceu uma eternidade. No seu bairro, as cores vibrantes, os cheiros familiares, a música que escapava das janelas, nada disso conseguia afastar a névoa fria que se instalara no seu peito. Sofia apareceu em sua casa nessa noite, o rosto carregado de preocupação. Tinha ouvido os rumores, a versão distorcida que já circulava pelo centro comercial. Lu, eu não acredito numa única palavra daquilo, disse Sofia, sentando-se ao lado dela no sofá gasto. Aquele Vasconcelos é um porco. Toda a gente sabe. Luzia encolheu os ombros, os olhos fixos num ponto indefinido da parede. O que é que adianta, Sofia? A palavra dele contra a minha. Não podes deixar que ele te faça isto. Tu não fizeste nada. E quem vai acreditar em mim? A voz de Luzia era um fio. Sou só mais uma preta da Cova da Moura. Para eles, já somos todos culpados à partida. As palavras saíram carregadas de uma amargura antiga, a mesma que sentira aos 15 anos naquela loja de roupa. Isso não é justo, Lu. Justiça? Luzia riu, um som seco, sem alegria. Justiça é uma palavra bonita que os ricos inventaram para nos manter calados.
Mas apesar do desespero, uma pequena brasa de teimosia começou a acender-se dentro dela. Lembrou-se da sua avó, uma mulher cabo-verdiana forte, que lhe dizia sempre: "Minha neta, cabeça sempre erguida. O chão é para pisar, não para beijar." Aquela noite, Luzia não dormiu. As palavras da avó misturavam-se com a arrogância de Ricardo, com a sensação de impotência. E lentamente, a brasa transformou-se numa pequena chama. Não ia deixar que ele a esmagasse. Não desta vez. No dia seguinte, começou a sua própria investigação. Voltou ao LHX Palace, não como funcionária, mas como uma sombra. Observou os movimentos, tentou falar com os seguranças que a tinham levado, mas eles foram evasivos, claramente instruídos para não cooperar. Sofia, arriscando o seu próprio emprego, tentou aceder às gravações das câmaras de segurança da joalharia, mas disseram-lhe que, infelizmente, as câmaras daquela secção específica estavam em manutenção no dia do incidente. Uma coincidência demasiado conveniente. Luzia começou a contactar outros funcionários, especialmente os das limpezas e os das lojas menos glamurosas. Muitos tinham histórias para contar sobre Ricardo Vasconcelos. Humilhações, ameaças veladas, abusos de poder. Mas o medo era palpável. Ninguém queria arriscar o seu sustento. Uma tarde, enquanto observava a entrada dos funcionários, uma senhora mais velha, Dona Amélia, que trabalhava na Copa há anos, aproximou-se dela discretamente. "Menina", disse em voz baixa, os olhos a dardejarem. "Ouvi o que lhe aconteceu. Aquele homem é um mau caráter. Já fez a vida negra a muita gente boa." Hesitou, depois tirou um pequeno papel dobrado do bolso do avental. "Não sei se ajuda, mas no dia do seu problema. Eu vi o Sr. Vasconcelos a falar ao telemóvel pouco antes, muito zangado. Parecia que tinha recebido uma má notícia sobre um negócio qualquer. Estava a espumar pela boca. Quando a confusão começou consigo, ele parecia aliviado por ter alguém em quem descarregar." Entregou o papel a Luzia. É o número de uma rapariga que trabalhou como secretária dele durante uns meses. Saiu de lá a chorar. Talvez ela saiba de alguma coisa. Luzia agradeceu, o coração a bater com uma nova esperança. O nome no papel era Cláudia. Contactar Cláudia não foi fácil. A jovem estava assustada, relutante em falar sobre Vasconcelos, mas a persistência de Luzia, a sua história, tocou-a. Finalmente, concordaram em encontrar-se num café discreto, longe do centro. Cláudia contou como Ricardo era um chefe abusivo, misógino e racista nas suas observações privadas. "Ele odeia ser contrariado", disse Cláudia, a voz ainda trêmula. "E tem um temperamento horrível quando as coisas não lhe correm de feição nos negócios. Procura sempre um bode expiatório." Cláudia não tinha provas concretas do incidente de Luzia, mas o seu testemunho sobre o caráter de Vasconcelos era valioso. E ela mencionou algo mais. Ricardo tinha uma obsessão com a imagem de perfeição do LX Palace, e qualquer coisa que a manchasse, por menor que fosse, era motivo para sua ira. Inclusive, despedira um segurança porque este não tinha sido suficientemente rápido a remover um pedinte da entrada. Enquanto isso, Ricardo não estava parado. Luzia começou a receber telefonemas anónimos à meia da noite, com respirações pesadas do outro lado da linha. Um dia, ao voltar para casa, encontrou a porta do seu apartamento arranhada, como se alguém tivesse tentado forçá-la. O medo voltou a apertar-lhe o peito, mas a chama da sua determinação recusava-se a apagar. Sofia estava cada vez mais preocupada, mas também mais determinada a ajudar. "Estamos juntas nisto, Lu", dizia-lhe. Um pequeno avanço surgiu quando Sofia o convenceu a convencer um colega da segurança, mais novo e menos intimidado por Vasconcelos, a verificar os registros de manutenção das câmaras. Descobriram que não havia qualquer registro de manutenção para as câmaras da joalharia na data do incidente. A mentira de Ricardo começava a ter pernas curtas. Luzia e Sofia sabiam que precisavam de mais do que testemunhos assustados e pequenas inconsistências. Precisavam de algo que não pudesse ser facilmente varrido para debaixo do tapete da influência de Ricardo. Foi Sofia quem teve a ideia de contactar uma pequena associação de apoio a imigrantes e combate ao racismo que conhecia através de um primo. A Voz Unida era uma organização pequena, com poucos recursos, mas com uma reputação de coragem e persistência. Marcara uma reunião com Adrid. Isabel Correia, uma advogada na casa dos 50 anos, com um olhar perspicaz e uma paciência infinita para ouvir histórias de injustiça. Luzia contou tudo, desde o incidente no LX Palace até às tentativas de intimidação. Mostrou o testemunho de Cláudia, a informação sobre as câmaras.
Doutora Isabel ouviu atentamente, fazendo perguntas pontuais. A situação é complicada, Luzia, disse a advogada no final. O Sr. Vasconcelos é uma figura poderosa, com muitos contactos, mas isso não significa que seja intocável. A vossa coragem em vir aqui já é um grande passo. A Voz Unida decidiu pegar no caso. Doutora Isabel explicou que um processo judicial seria longo e dispendioso, com poucas garantias de sucesso imediato contra alguém como Vasconcelos. Mas havia outras vias. Começaram por enviar uma carta formal ao LX Palace e a Ricardo Vasconcelos, exigindo a reintegração de Luzia, um pedido de desculpas formal e uma compensação pelos danos morais e pela difamação, anexando as provas que tinham. Reunido, incluindo a declaração de Cláudia e a questão das câmaras de segurança. Começaram por enviar uma carta formal ao LX Palace e a Ricardo Vasconcelos, exigindo a reintegração de Luzia, um pedido de desculpas formal e uma compensação pelos danos morais e pela difamação, anexando as provas que tinham. A resposta de Vasconcelos, através dos seus advogados caros, foi uma carta arrogante, negando todas as acusações, ameaçando Luzia com um processo por difamação se ela insistisse, e reafirmando que a sua suspensão se devia a grave negligência profissional. Era de esperar, disse Dr. Isabel com um suspiro. Ele não vai ceder facilmente. Foi então que a advogada sugeriu uma estratégia mais arriscada, mas potencialmente mais eficaz. Levar a história à imprensa. Havia um jornalista de investigação, Pedro Alves, conhecido por não ter medo de enfrentar os poderosos, que trabalhava para um jornal online independente. Dr. Isabel tinha alguns contactos. Luzia hesitou. Expor-se daquela forma, tornar a sua dor pública, assustava. Mas o olhar determinado de Sofia e a confiança calma da Dr. Isabel deram-lhe coragem. Vamos em frente, disse. Pedro Alves ouviu a história de Luzia com interesse. Fez a sua própria investigação, contactou ex-funcionários do LX Palace, verificou os antecedentes de Ricardo Vasconcelos. Descobriu um padrão de comportamento abusivo, queixas abafadas, acordos de confidencialidade. A história de Luzia era apenas a ponta do iceberg. O artigo saiu uma semana depois, com o título A Sombra do Luxo, Racismo e Abuso de Poder no Coração de Lisboa. Não mencionava o nome de Luzia inicialmente a seu pedido, mas os detalhes eram inequívocos. A reação foi imediata. As redes sociais incendiaram-se. Outras vítimas de Vasconcelos, encorajadas pelo artigo, começaram a partilhar as suas próprias histórias, algumas ainda anonimamente, outras dando a cara. A hashtag Chega de Vasconcelos tornou-se viral. Ricardo Vasconcelos viu o seu mundo cuidadosamente construído a desmoronar-se. A administração suíça do grupo que detinha o LX Palace, extremamente ciosa da sua imagem de marca global, começou a fazer perguntas. Patrocinadores e marcas de luxo associadas ao centro comercial expressaram preocupação. Pressionado, Ricardo cometeu um erro. Deu uma entrevista a uma televisão, tentando defender-se, mas a sua arrogância e as suas tentativas desajeitadas de culpar Luzia, uma funcionária problemática, um historial de insubordinação, soaram falsas e apenas pioraram a situação. Numa das suas declarações, referiu-se a certo tipo de gente que não se enquadra em ambientes de excelência, uma frase que foi imediatamente interpretada como racista e classista. O clímax deu-se quando Drotó, Isabel e Pedro Alves conseguiram uma cópia completa das gravações de segurança do dia do incidente. A manutenção, afinal, não tinha apagado tudo. Um técnico de segurança mais jovem, farto dos abusos e inspirado pela coragem de Luzia, tinha feito uma cópia antes que as imagens fossem oficialmente perdidas. As imagens mostravam claramente o cliente a esbarrar em Luzia, o colar a cair e a reação desproporcionada e agressiva de Ricardo, que não correspondia em nada à sua versão dos factos. Mostravam-no a gritar com Luzia antes mesmo de verificar o estado do colar. Com as gravações em mãos, Drotó, Isabel convocou uma conferência de imprensa. Luzia, ao seu lado, decidiu finalmente dar a cara. Com uma voz firme, embora ainda com um leve tremor, contou a sua história. A sua dignidade, a sua dor crua e a sua coragem silenciosa tocaram o país. Sofia estava na primeira fila, os olhos brilhantes de lágrimas e orgulho. A pressão sobre Ricardo Vasconcelos e o LX Palace tornou-se insustentável. Os dias que se seguiram à conferência de imprensa foram um turbilhão. A história de Luzia estava em todo o lado, não apenas nos jornais independentes, mas também nos principais canais de televisão e rádios. O nome de Ricardo Vasconcelos tornou-se sinônimo de arrogância e preconceito. A administração do LX Palace, vinda da Suíça em peso,
tentou controlar os danos. Primeiro emitiram um comunicado vago lamentando qualquer mal-entendido e afirmando que levavam todas as alegações de má conduta muito a sério. Não convenceu ninguém. Ricardo foi chamado a uma reunião de emergência com os administradores. Tentou culpar a imprensa, os radicais, a própria Luzia, mas as provas eram esmagadoras e a pressão pública implacável. 2 dias depois, um novo comunicado. Ricardo Vasconcelos tinha sido afastado das suas funções de gerente-geral do LX Palace com efeito imediato, enquanto decorria uma investigação interna exaustiva. Para bom entendedor, meia palavra bastava. Ele estava acabado. Drotto. Isabel negociou um acordo para Luzia. Não houve um pedido de desculpas público por parte de Ricardo. A sua arrogância não o permitiria. E ele desapareceu dos holofotes, provavelmente para uma das suas propriedades no estrangeiro. Mas o LX Palace, querendo desesperadamente limpar a sua imagem, concordou com uma indemnização financeira substancial para Luzia, cobrindo salários perdidos, danos morais e os custos legais. Mais importante para Luzia, o acordo incluía uma carta formal do LX Palace reconhecendo que a sua suspensão tinha sido injustificada e que não havia qualquer prova de má conduta da sua parte. O seu nome estava limpo. Luzia não voltou a trabalhar no LX Palace. Não conseguiria. Mas a indemnização deu-lhe algo que nunca tivera: tempo e liberdade. Tempo para respirar, para sarar as feridas. Liberdade para sonhar outra vez. Nos meses seguintes, investiu uma parte do dinheiro num curso de design gráfico online. Passava horas a desenhar, a criar, a dar forma às imagens que lhe enchiam a alma. O seu bairro, a Cova da Moura, tornou-se a sua principal fonte de inspiração. Começou um pequeno projeto voluntário, ensinando crianças do bairro a desenhar, a expressarem-se através da arte. Viu nos olhos delas a mesma centelha que quase se apagara nos seus. Sofia continuou a ser a sua grande amiga, a sua confidente. A experiência tinha-as unido de uma forma indelével. Sofia, por sua vez, tornou-se mais ativa na luta antirracista, mais consciente dos seus próprios privilégios e da necessidade de ser uma aliada. Um ano depois, Luzia estava diferente. Mais forte, a postura mais direita. O medo ainda lá estava, uma sombra tênue no fundo do seu ser, mas já não a paralisava. A sua voz, antes hesitante, era agora mais firme, mais clara. Tinha descoberto uma força que não sabia possuir. Um dia, por impulso, decidiu visitar o LX Palace, não como funcionária, não como vítima, mas como uma cidadã livre. Entrou pela porta principal, o ar-condicionado frio a contrastar com o calor da rua. O ambiente continuava opulento, as pessoas continuavam a parecer distantes, mas algo tinha mudado dentro dela. Olhou para as montras reluzentes, para os funcionários apressados e não sentiu a antiga opressão. Viu o novo gerente, um homem mais novo, com um ar menos imperial. Os funcionários pareciam um pouco menos tensos. Talvez fosse apenas a sua imaginação, ou talvez a sua luta tivesse de facto deixado uma pequena marca, uma pequena fenda na muralha de arrogância e indiferença. Ao sair, parou por um momento na entrada, o sol de Lisboa a bater-lhe no rosto. Respirou fundo o ar da cidade, uma mistura de rio, de comida, de vida. Lembrou-se da avó. Cabeça sempre erguida, minha neta.